Amados, graça e paz, muito feliz, tivemos um dia bem intenso aqui, né? Manhã foi maravilhoso estar com vocês e eu fiquei muito honrado de ter aqui a igreja lá em Lajedo também, vindo, os irmãos. E estou muito feliz de estar aqui com minha esposa, né, Laísa, uma bênção, e o meu filho que está ali atrás com minha nora, gente. Pela primeira vez aqui no CCA, estão casados, isso mesmo, estão ali atrás. Levanta aí, Luciano e Grécia. Olha aí, gente, ele esteve no encontro com Deus, com vocês. Pode sentá-lo. E Deus está fazendo uma obra muito linda na vida deles, né? E eu estou feliz demais de estar aqui com eles aqui também. Amados, posso cantar uma canção? Quero cantar com vocês. Pode ser. Não sei se teclado aqui. Felipe Aleph, se você tiver como me ajudar aqui. Eu quero cantar uma canção com vocês. Não sei se vocês conhecem essa canção, mas Felipe, onde está você, Felipe? Acho que Felipe não está no recinto. Enquanto Felipe vem, gente, hoje eu vou compartilhar uma palavra. Me deu, pastor, uma vontade de compartilhar aquela palavra da manhã também, sabe por quê? Mas eu não sei se eu aguento aquela mesma palavra de hoje de manhã, falar ela novamente. Eu não sei se eu aguento essa palavra. Se você não teve, quem esteve aqui pela manhã, irmãos? Alguns irmãos estiveram aqui pela manhã. A palavra do culto, certo? Se você puder depois assistir e receber o que o Espírito Santo comunicou aqui, foi muito forte. Desde ontem o Senhor vem me quebrando com aquela palavra. E eu por 2 vezes fui moído com ela. E se você puder assistir ela, não perca essa palavra. Eu não vou repetir essa palavra, porque eu sei que Deus tem algo novo aqui para falar também aos nossos corações, amém? Felipe Aleph, cadê você? Foi tu, foi? Ah, tá. Vamos lá. Peço que Gabriel me ajude, coloque a letra para vocês cantarem comigo. E se possível abaixar um pouquinho esse microfone, tá bem alto. Aí. Eu te busco. Eu te busco com fogo em meu coração. Eu te busco. Eu te busco. Recebe a minha adoração. Você pode cantar mais uma vez comigo? Eu te busco. Eu te busco com fogo em meu coração. Oh, Senhor, te busco.
recebe a minha adoração. Te anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser. Te anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser. Aleluia. Oh, oh, oh. Cante. Eu te uso. Eu te uso. Aleluia. Com fogo em meu coração, Senhor, eu te busco, ardendo de amor por ti, Senhor, eu te busco. Recebe a minha adoração, Senhor. Te anelo, clama, fala a Deus. Te necessito, mais que ao meu ser. Te anelo, te anelo. Aleluia, aleluia, aleluia. Te necessito. Te amo mais que ao meu ser. Só a igreja cantando te anelo. Te anelo. Mas buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis de todo o coração. Buscar-me-eis, diz o Senhor. Buscar-me-eis, diz o Senhor. Eu te busco. Eu te busco. Mais uma vez, eu te busco. Eu te busco. Hoje eu quero falar sobre o amor
intenso de algumas pessoas complicadas. Amém? Quem diz amém? Você se acha uma pessoa complicada, cheia de problemas, pecados, tretas, cheia de loucuras, Vai ser uma palavra rápida, não vai ser uma palavra muito longa. Amém, queridos? Lucas capítulo 7, a partir do verso 36. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Amém? Como eu amo esse texto. Irmãos, ontem eu tinha preparado uma palavra para ministrar lá na nossa comunidade em Lajedo. E de repente os irmãos começaram a cantar uma canção. Amor, que canção é aquela, amor? Me lembra? Como é que canta ela? Eu quebro o meu vaso, né? Eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E aí, irmãos, bagunçou tudo. Na verdade veio a ordem. Deus disse: você não vai pregar o que você tinha preparado para a igreja aqui. Você vai falar sobre essa mulher. E hoje, mais uma vez, me deu muito no coração a vontade de compartilhar a vocês a mesma palavra que veio ontem ao coração lá em Lajedo. Essa mulher, irmãos, ela ouviu falar que Jesus estava na casa desse fariseu chamado Simão. Irmãos, a gente tem um problema. Às vezes a gente não sabe, não reconhece a importância que algumas pessoas têm. Entendam, a gente não dá honra a quem tem honra. Vocês estão entendendo? Eu ontem, brincando com os irmãos lá em Lajedo, eu perguntei a um irmão, quem você gostaria que de repente alguém bem conhecido que passasse aqui nessa rua aqui na frente, quem você se levantaria da cadeira para ir lá ver e apertar a mão e conhecer? Quem seria essa pessoa? Aí o irmão disse assim: Lionel Messi. Eu acho, irmãos, que eu faria a mesma coisa, né? Eu me levantaria para conhecer o Messi, com certeza. Agora imagine comigo, quem gosta de futebol aqui? Alguns irmãos, né? Tiago joga bola há muito tempo, né, querido? Imagine, Tiaguinho, que de repente Lionel Messi vem passando por Garanhuns e entra na sua casa para tomar um café contigo. Seria uma honra? Você gosta do Messi? Gosto. Seria uma honra receber o Messi? Muita. Porque todos conhecem a importância que o Messi tem. Não é verdade? O maior jogador de todos os tempos. Ou não? Não, né? Não pode o negócio. Pastor Miguel deve estar agora, hein? Não. Nós temos o Pelé. Neymar, alguém falou Neymar. Irmãos, vamos lá. E aí, queridos, vejam só. Uma celebridade dessa entrar na sua casa e tomar um café com você, cara, toda a vizinhança ia ficar sabendo. Poxa, o Messi está na casa de Tiago, gente.
Ia sair no jornal da cidade. Não, o jornal do país, né? O Lionel Messi veio visitar o Tiago. E todo mundo ia ficar sabendo. Naquela época, vejam só, as pessoas já estavam falando muito de Jesus. O nome do Senhor Jesus já estava conhecido demais. E ele estava ali naquela casa. Simão o convidou, mas preste atenção. Ele não tinha noção da importância daquele que estava sentado ali. Muito maior do que Lionel Messi. Quem diz amém? Muito maior do que Pelé ou do que Silvio Santos. Ali é Jesus, dentro da sala de Simão, aquele que sustenta o universo com sua mão, tomando o chá de Simão. E chegou lá, sentou à mesa, irmãos. Mas uma mulher que tinha noção da importância de Jesus, ela sabia quem era Jesus. Ela ouviu histórias sobre Jesus. Por isso que é importante a gente falar histórias da nossa vida, do nosso testemunho, porque eles vão alcançando as pessoas. Talvez ela tenha escutado a história de Maria Madalena, aquela mulher que foi liberta de 7 demônios. Talvez ela tenha até conhecido a Maria Madalena, não sei. Talvez ela tenha escutado a história de uma mulher que foi pega em adultério. E essa mulher foi levada pelos próprios fariseus ali diante do Senhor e queriam apedrejá-la. Mas ele a protegeu. Ela ouviu essas histórias. Ela sabia quem era Jesus. Irmãos, essa mulher, quando ficou sabendo que ele estava na casa de Simão, ela não pensou 2 vezes, mas tem um detalhe, preste atenção, irmãos. Essa mulher era pecadora. E quando todos são pecadores, entendam, todos são pecadores, mas quando o evangelho fala assim, ela era pecadora, é que ela era graduada, ela era formada em pecado. Entendeu, queridos? É pecado com, sei lá, com P maiúsculo. Não é que tudo é pecado, mas tipo, é muita coisa. Ela era costumeiramente pecadora, deu para entender, né? E essa mulher, desesperada, aflita, angustiada, sabendo o seu estado, a sua condição perante Deus, reconhecendo o seu estado de miséria, ela não pensa 2 vezes, ela faz uma loucura, irmãos. Irmãos, sabe o que é loucura, irmãos? É o que essa mulher fez. Ela entrou na casa de um fariseu. Faça isso não, irmão. Não faça isso não. Não se entra numa casa de qualquer pessoa, de qualquer forma, ainda mais se for um fariseu. Agora, vamos nos transportar para a mente de Simão, o fariseu. Simão está lá, recebeu Jesus em casa para jantar, mas na mente dele está assim: vou colocar esse homem à prova. Esse homem, tu vai ver, ele pensando assim, em alguma estratégia para pegar Jesus de jeito. Ele convidou Jesus para lá, mas o coração dele não convidou Jesus para ceiar. Ele convidou Jesus para a casa dele, mas o coração dele não. Você pode estar aqui, mas o seu coração não. Você pode estar aqui, você pode estar no meio de cristãos, você pode estar no meio de gente que ama Jesus, mas você não ama Jesus. Você está indo no movimento. Ou você quer ver alguma coisa, menos Jesus. Mas, quem sabe hoje não é um dia diferente para você. Amém? Então vamos lá. Simão está lá, arrumou as coisas, a mesa lá, toda arrumada, Jesus lá, sentado, com certeza com os pés imundos, porque naquela época as pessoas andavam, obviamente, com as suas sandálias. Eu tenho uma sandália de velho, né? Não tem a sandália de velho? Aquela sandália que é
a percata. Eu tenho uma, eu gosto da minha. Andava Jesus com a sua percata. E muita areia. A poeira do solo grudava no pé de um jeito. Vocês já viram aqueles... Quando você está andando muito na areia, especialmente os rapazes quando jogam bola naqueles campos de... Eu jogava num campo de futebol, quando era adolescente, chamado marreca. Daí você tira. Marreca. Era só areia, irmãos. Era subir areia. E a gente jogava ali, quando chegava em casa com aquele pé... Vocês sabem, né? A mãe não deixava entrar. De tão sujo que estava. Jesus vinha caminhando por aqueles locais sujos, arenosos. E era costume do povo judeu oferecer água para que os visitantes pudessem lavar os pés antes de entrar na casa. Era costume. O povo do judeu, gente, é um povo muito cheio de regras. É um povo muito organizado. E aí, tem algum judeu aqui? De repente tem, de repente não sei. E aí, queridos, Jesus entra naquela casa, não lhe é oferecido nenhuma água para lavar os pés, ele senta na mesa, começa lá a se alimentar, tal, e o Simão só de butuca, só olhando assim, tentando de alguma maneira, né, fisgar Jesus, sei lá. Irmãos, mas Simão não esperava por aquela cena, ele não esperava por isso. Simão era fariseu, repita comigo, fariseu. Pense numa gente, irmãos, que era top. Os fariseus, eles eram diferenciados, eles andavam bem arrumados, eles tinham seus filactérios, tinham sua pompa, eles tinham seus turbantes, eles tinham a sua linguagem peculiar, eles falavam com erudição, eles conversavam com aquele trejeito de juiz do STF. Eu acho que os fariseus lembravam muito Barroso. Quem já viu Barroso conversando? O ministro. Queridos. Daquele jeito, cheios de letra, cheios de conhecimento, cheios de linguagem, e eles tinham um certo desdém pelo restante da população. Eles olhavam para as pessoas como menores, porque eles não tinham um grau de conhecimento e espiritualidade que eles tinham. Eles eram pessoas distintas, os rabis, os mestres. Eles, com a gentalha? Não. De jeito nenhum. E aí, meus irmãos, escuta, apareceu quem? A mulher. Repita, a mulher. Na casa do cara. Ela abre a porta, irmãos, ela vê Jesus lá dentro pela janela, é a minha hora. E lá vem a doida. Ela vem com tudo. Abre a porta, irmãos. Eu estou falando assim, brincando, tá, irmãos? Doidos somos nós, queridos. Falar um negócio desse. Mas doida na cabeça de quem? Do fariseu. Na cabeça do fariseu, aquela mulher era perturbada. Ela só podia ser doida, porque ela não tinha noção, não. Quando ela entrou, a vontade dele era dizer: minha filha se mancou, você não tomou? Aqui não. Nessa casa não é assim não. Eu acho que ele pensou tudo isso. Ela entra, irmãos, e ela vai direto aos pés de Jesus. Irmãos, nessa hora deu um tique. Um tique. É um tique que diz? É um... Isso aqui. É isso. Como é o nome disso? Tique? Como? Munganga. Deu uma munganga no pobre
do Simão que ficou assim, ó. Aí ele começou, pastor, com a mão aqui, assim, essa mão, ó. Se coçar. Por quê? Ele começou a sentir o ar ficar impuro. Ele já começou a pensar, meu Deus, ela entrou na minha casa, vou ter que lavar a casa todinha com álcool, em gel. Vou ter que limpar tudo, depois eu vou ter que... rapaz, vou ter que passar os dias de purificação. Porque essa mulher entrou na minha casa. Essa mulher impura. Ele pensou em tudo isso. Ele começou a se coçar e aí pensou. Versículo 39. Não, 38. Como é que eu vou para o 39 sem passar pelo 38? Aí lá vem ela, a mulher pecadora, vem aos pés de Jesus. Queridos, ela vem em silêncio. Ela não faz nada, não fala nada, ou melhor. Mas o que ela faz começa a incomodar profundamente aquele homem. Ela começa a chorar. E ela chora diante dos pés de Jesus. Ela chora copiosamente. E as suas lágrimas começam... Eu não sei se vocês já tiveram experiência de estar na presença do Senhor e chorar mesmo. Se você nunca teve essa experiência, você precisa ter. Que é uma das experiências mais maravilhosas que existe. É você chorar os seus pecados aos pés do Santo dos Santos. Aleluia! Que coisa maravilhosa. Aquela mulher entende que aquela presença que está ali é muito maior do que qualquer outra. Ela entende que diante dele, tudo que ela pode fazer é derramar lágrimas naqueles pés. E ela começa a chorar e chorar e chorar, lembrando de cada um dos seus pecados. Ela sente a dor de ter ferido o coração do Senhor. Ela sente a dor pelos pensamentos maus, pelas atitudes depravadas, pelas palavras que um dia ela falou sem saber. Ela sente profundamente o seu pecado, irmãos. O que está faltando é a gente sentir profundamente os nossos pecados. Se falta lágrima nos nossos olhos, o problema é porque a gente não está sentindo o nosso pecado. Se falta lágrima nos nossos olhos, é porque a gente não tem noção da importância daquele que está diante de nós. Tem uma canção que eu fiz há uns anos atrás. Eu não vou cantar. Não. One, two, three. O teclado agora. Escuta isso. Onde estão as tuas lágrimas? Eu já não ouço teu clamor. Não silencia a consciência. Em vez de riso, devias ter temor. Quando pecavas, tu choravas, mas o teu ser se esfriou. Hoje não choras como antes, e ainda perguntas por mim, onde estou. Volta a lamentar tuas misérias. Sinta a tristeza que há em mim, pois eu não posso te ver assim. Venha e mude de atitude em humildade.
perdoarei você, sararei a tua terra. Eu ouvirei do céu e perdoarei você, sararei o teu coração. Volta a lamentar tuas misérias, sinta a tristeza que há em mim, pois eu não posso te ver assim. Venha e mude de atitude, com humildade em oração. Busque a minha face, se converta. Eu ouvirei do céu e perdoarei você, sararei a tua terra. Eu ouvirei do céu e perdoarei você, sararei o teu coração. Às vezes, o que a gente precisa não é sorrir, é chorar. Diante do Senhor. Deus está nos convidando. Escutem, irmãos, Deus está nos convidando a um tempo de quebrantamento profundo. Deus está nos convocando a todos nós a um tempo de muitas lágrimas. Há um tempo de lágrimas de tristeza, mas não a tristeza humana, a tristeza segundo Deus, que opera o arrependimento. Aleluia! Essa tristeza, ela nos fortalece, irmãos, porque ela traz mudança para a nossa vida. Você precisa sentir o peso dos seus pecados. Eles estão dando um imenso prejuízo a você, um atraso na obra de Deus na sua vida, um grande atraso. Você poderia estar muito, muito além, vivenciando coisas profundas da parte de Deus, mas está limitado por causa do pecado, por causa da distância que você tem nutrido do próprio Senhor. A gente só entende a importância do Salvador quando a gente entende o buraco que a gente está metido. A gente só clama por misericórdia a Deus quando a gente entende onde a gente se meteu, a lama que nos sujou, onde nós fomos parar, a comida de porco que nós estamos comendo. Só assim a gente aprende a dar valor. Tem muita gente que se acha muito boa, porque está indo bem. Entendam, cuidado. Ah, irmão, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não roubo. Eu vou para a igreja todo domingo, dou meu dízimo. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como fulano. Tem muito crente. Sabe a diferença? Já compartilhei isso com vocês há alguns anos atrás. Existe a diferença entre o crente pá e o crente inchada. Amém? O crente pá é aquele que está ouvindo essa palavra e está dizendo assim: fala mais, Jesus. Olha aí, como seria bom. Recebe, fala mais, Jesus. Jogando a mensagem que está vindo para ele para o outro. Crente pá. Mas existe o crente inchada que diz assim: amém, Jesus. É para mim, Jesus. Essa palavra é para mim, Senhor. Deus quer quebrantar teu coração. Porque um quebrantado coração move o coração de Deus. Essa mulher, irmãos, ela chegou ali e começou a derramar lágrimas.
muitas lágrimas. E não só isso, irmãos. Ela molhava com suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos. Preste atenção, irmãs. Não existe shampoo, não existe creme capilar mais maravilhoso para o cabelo de vocês do que a poeira do pé de Jesus. Misturado com suas lágrimas. Imagina, Amanda, você, o creme de cabelo seu ser lágrima com poeira do pé de Jesus. Aleluia. Essa mulher não queria saber disso. Ela só queria honrar aquele que estava diante dela, porque ela tinha noção da presença santa que estava ali naquela sala. Ainda que outros não conseguissem enxergar, ela sabia quem ele era. Irmãos, tem pessoas que você subestima, que você olha o pecado delas, mas elas estão num grau de profundidade e de conhecimento que você nem entende. Tem pessoas que tiveram uma história complicada no passado, mas que hoje estão vivenciando profundidade. E você aí, todo cheirosinho, crente cheiroso, crente, filho mais velho da casa do pai, que não deu problema nenhum. Está ali, entre aspas, pensando que não deu problema nenhum. Cheio de justiça própria. Existe um artigo, quem quiser no final pode vir pegar comigo, tá? Algum irmão interessado. Orgulho espiritual oculto, Jonathan Edwards. Já leram esse artigo? Alguém aqui já leu? Jonathan Edwards foi um avivalista, um homem de Deus. Eu vou ler para vocês rapidinho. A primeira e pior causa do erro que prevalece nos nossos dias é o orgulho espiritual. Essa é a porta de entrada do diabo para entrar no coração de qualquer um que sirva a Deus, daqueles que têm zelo pela causa de Deus. É o meio que Satanás usa para controlar cristãos e obstruir a obra de Deus. O orgulho é tão difícil de ser discernido em nós, irmãos, que qualquer outra fonte de corrupção, porque por sua própria natureza, o orgulho leva a pessoa a ter um autoconceito elevado de si mesmo. A pessoa orgulhosa pensa que está muito bem, obrigado. Ela pensa que a opinião que tem de si está bem fundamentada. E não é um conceito elevado demais, não. A natureza do orgulho é criar autoconfiança e afastar qualquer suspeita de mal com relação a si mesmo. E ele diz que o orgulho toma muitas formas e manifestações. O orgulho envolve o coração como as camadas de uma cebola. Você vai tirando uma camada, tem outra ali embaixo. Você vai tirando uma camada, tem outra ali embaixo. Assim é o orgulho na sua vida. Você pensa que já venceu, descobre que tem mais uma camada de orgulho ainda para vencer. As pessoas orgulhosas, escuta só o que ele fala aqui. Eu não vou ler tudo, mas quem quiser esse artigo, só é bem pedir no final, que eu entrego aqui. Esse só tem um, tá? Quem quiser também tem na internet. A pessoa espiritualmente orgulhosa sente que já está cheia de luz. Não precisa de nenhuma instrução. A pessoa espiritualmente orgulhosa tende a falar dos pecados dos outros. Ela fala do terrível engano dos hipócritas. Ela fala da vida, da falta de vida daqueles irmãos que têm muita amargura no coração. Eu estou falando de um avivalista, irmãos, um homem de Deus do século passado, um homem cheio de Jesus. Quer dizer, não sei se foi do século passado, bem mais antes que isso. Jonathan Edwards, o príncipe dos pregadores, se eu não me engano. E aí ele começa a falar, olha só, a pessoa orgulhosa fala dos pecados dos outros, a resistência que aqueles irmãos têm à santidade, mas a humildade verdadeira se cala diante dos pecados dos outros, ou quando fala com tristeza e com compaixão. Porque a pessoa que está espiritualmente orgulhosa critica os outros cristãos por sua falta de crescimento na graça, enquanto o crente humilde vê tanta maldade em seu próprio coração e se preocupa tanto com isso que não tem muita atenção para dar
aos erros dos outros, ele queixa-se mais de si próprio e da sua própria frieza espiritual. A sua esperança, irmão, isso aqui me deixou estatalado. A sua esperança genuína é que todos os outros tenham mais amor e gratidão a Deus do que ele. Meu amigo, meu irmão, tem um escritor antigo chamado Andrew Murray, e ele diz que a humildade é a beleza da santidade. Quer ver alguém santo de verdade? Uma pessoa santa de verdade, ela não se gaba. Uma pessoa verdadeiramente santa, que tem experiência com Deus, madura, é uma pessoa que é humilde. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. As pessoas espiritualmente orgulhosas falam frequentemente de quase tudo que percebem nos outros, mas falam de uma forma exageradamente áspera. Mas não se tratam dessa forma, com essa dureza. Irmãos, eu não vou ler tudo, muito bom esse artigo, escrito há muito tempo. Mas eu digo aos irmãos, assim estava Simão, com ares de superioridade, pensando que estava muito bem, estava muito mal. Ele não só se gaba, mas ele chega e desdenha do próprio Senhor. Ele diz assim, versículo 39, ao ver isso, o fariseu que havia convidado, disse consigo mesmo, se esse homem fosse profeta, se ele fosse profeta, saberia quem é esse tipo de mulher que está tocando nele, porque ela é uma pecadora. Olha, olha o desdém dele por Jesus. Se ele fosse um profeta, ele saberia. E Jesus sente aquele ar gelado naquela sala. Jesus olha para o homem, olha no espírito, no coração daquele homem, e ele diz o seguinte, versículo, me ajudem, 40. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse, Simão, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu, diga, mestre. Jesus continuou, certo credor tinha 12 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro lhe devia 50. Vamos, pastor Marcos, por favor, levante, pastor Marcos. Eu sei que o senhor está muito cansado, mas olha ali para a igreja. O senhor tem 2 devedores aqui, escolha 2. Josemilton e Tiago, vem-te embora, Josemilton. Não, pode ficar em pé, vocês. Pode precisar vir até aqui não, pastor Marcos, pode ficar em pé. Pastor Marcos, Tiago lhe deve 5.000 reais. Josemilton lhe deve 50.000 reais. Ok? Mas os cabas tão duros. E você vai perdoá-los. Dirija o perdão. Vocês podem sentar. Pastor, ontem, pode sentar, pastor. Ontem eu fiz essa mesma representação na igreja, lá em Lagedo. Levantei 3 irmãos. Eu queria ver se ia acontecer o mesmo que aconteceu ontem lá. Quando eu falei da dívida de 5.000, o irmão disse, amém, glória a Deus. Quando eu falei da dívida de 50.000, o outro, quando foi perdoado, fez, amém, Jesus. Deu um grito mais alto. E eu segurei isso, esse grito mais alto. Jesus se volta para aquele homem, Simão, e diz assim, olha, um homem tinha 2 pessoas que deviam a ele. 2 devedores. Um devia 500 denários, o outro devia 50. E eles não tinham como pagar. O credor perdoou a dívida, desse jeito. Está perdoado. Aquele que devia. Aí ele pergunta,
pergunta para Simão: Simão, qual deles, portanto, o amará mais? Eu pergunto a vocês, qual desses dois aqui, Tiago ou Josemilton, vai amar mais o pastor? Por quê? Está devendo mais. E o perdão foi maior. O custo para perdoar esse aí foi maior. Aí o fariseu respondeu: obviamente aquele que está devendo mais. O fariseu respondeu. Aí Jesus diz o quê? E isso que a gente vai ler aqui agora, você vai ter que interiorizar no seu coração. Jesus diz o quê? Você julgou bem. E voltando-se para a mulher, apontou a mulher na direção de Simão e disse: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, mas essa mulher molhou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face, mas essa mulher, desde que eu entrei, não deixou de beijar meus pés. Você não me ungiu minha cabeça com óleo, mas essa mulher, com perfume, ungiu meus pés. Por isso eu afirmo a você, que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele que pouco se perdoa, pouco ama. Irmãos, isso é muito forte. Se você ainda não tem clareza dos seus pecados, se você não vê o tamanho do buraco que você se meteu, o seu amor por Jesus é muito pequenininho, é muito deficiente. Você ama Jesus desesperadamente quando você vê a maldade que há em você. Você ama Jesus desesperadamente quando você vê o quão terrível é o seu coração humano, carnal, o quão obstinado e teimoso e submisso ele é. Quão orgulhosa é a sua alma, com suas vontades fortes, com suas emoções muito fortes, com seu raciocínio forte. Quão resistente você é à confrontação, ao aconselhamento, à orientação. Quão difícil é lidar com você. Você acha que é difícil lidar com os outros, né? Não é verdade? Você não parou para pensar como é difícil as pessoas lidarem com você? Você tem um conceito elevado demais de si mesmo. Não pense cada um de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação, diz a palavra de Deus. Então, quanto mais você se aproxima da santidade do Senhor, mais você vê sua miséria. Quanto mais você vê a altura, mais você vê a profundidade. Quanto mais alto e sublime trono você alcançar de visão, essa mesma visão vai te revelar o teu estado, a tua língua, que é impura, e você habita no meio de um povo de impuros lábios. Irmãos, a gente precisa se aproximar de Deus, mas com muita humildade. Nós não somos a última bolacha do pacote, a cerejinha do bolo. A gente não é, irmãos, a gente é pó, a gente é nada. Quer ver um exemplo? Você fica chateado quando alguém vem para você e diz assim, presta atenção, antes disso, você vai orar e você dobra o joelho, eu gosto de contar isso. Você dobra o joelho e você começa a orar e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não sou nada, Senhor, eu não sou nada. E aí de repente, você se levanta, sai de casa, a sua vizinha olha para você e diz: tu não é nada. E você diz: quem não é nada é tu. Gente, Deus levantou o seu anjo chamado vizinha para confirmar a palavra que você estava orando. Quando a gente
e acha que é alguma coisa, a gente não é nada. Eu gosto de falar que, gosto de salientar isso, irmãos. Abel, a palavra Abel de Caim, o irmão de Caim, Abel, o nome dele significa nada. Nada ofereceu um sacrifício a Deus, porque reconheceu que não era nada e foi aceito por Deus. Enquanto o outro que pensava que merecia alguma coisa de Deus, ele merecia alguma coisa de Deus. Eu mereço, olha aqui o que eu fiz de tão bonito. Se fosse você e eu que estivesse ali naquela situação, qual era a mesa que você queria? A de Abel ou de Caim? Porque a mesa de Caim foi muito linda, cheia de frutas. Mas a mesa de Abel era uma mesa de morte, uma cena horrível de um animal ferido e rasgado ao meio, as vísceras aparecendo. Qual mesa você aprovaria? As frutas ou as vísceras? Deus aprovou as vísceras, porque Deus viu que aquilo que Abel estava dizendo era o seguinte: eu não mereço nada, a não ser isso aqui, a morte. Eu não mereceria estar aqui, eu não mereceria estar diante do Senhor, mas a tua graça, Senhor, me libertou. Então eu venho aqui diante do Senhor, apresenta esse animal, rasga, como oferta, como sacrifício a Ti, para dizer que era isso que eu merecia, era isso que eu merecia. E aquilo foi aceito, aquele sacrifício aceito. Deus está dizendo para você e para mim hoje, que Ele quer a gente na presença dEle, mas com o coração daquela mulher. É para receber Jesus em casa? Receba, mas preste atenção. Que seja como Marta, Maria e Lázaro. É para receber Jesus em casa? Que não seja para desdenhar dele. Que seja para mergulhar em sua presença. Chorar lágrimas de arrependimento. Chorar na presença dele, nos pés de Jesus. Quem diz amém? Amém. Faz quanto tempo que você não chora? Como está o seu momento a sós com Deus? Como está o seu momento a sós com Deus? O teu coração não está pulsando para se derramar na presença dEle? Você precisa ver o estado em que você está. Que o Espírito Santo revele a cada um de vocês o estado de necessidade que você está, porque só se aproxima, só pode ser enriquecido por Deus quem se vê como miserável, só pode receber as riquezas do Senhor quem se encontra num estado de compreensão de que é pobre. Jesus diz: mas que felizes são os pobres de espírito, porque eles reconhecem, irmãos, eles são humildes, eles olham para dentro de si. Irmão, ser pobre de espírito não é xingamento, é elogio. Ser pobre de espírito é elogio. Elogie seu irmão agora do seu lado, diz pobre de espírito, diga. Porque muita gente antiga, é ou não é? Muita gente antiga usava isso aí como um xingamento. Olha ali, ó, um pobre de espírito. Meus irmãos, pobres de espírito são mais que felizes. Os pobres de espírito reconhecem que não tem nada. Eles chegam diante de Jesus reconhecendo que não são nada, que precisam ser enriquecidos por Jesus. Quem diz amém? Amém. Você é um pobre de espírito? Por isso, eu afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Essa mulher amou tanto Jesus. Irmãos, algumas pessoas aqui estão amando tanto Jesus. Algumas pessoas aqui estão amando tanto Jesus. Quem diz amém? Porque elas veem, essas pessoas veem de onde ele tirou. Elas veem o que ele fez. E é um amor, amor, Jesus, eu te amo.
Porque te amo, eu paro todas as coisas. Porque te amo, me prostro diante de ti. Porque te amo, escolho a boa parte. Quer estar aqui, quer te adorar, Senhor. Quer te ouvir, quer estar aqui, porque te amo. Aleluia! Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.